Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar de cinema mais uma vez, para variar, né? Estamos entrando no carnaval, né? Hoje é dia 9 de fevereiro de 2024, né? Aniversário da Carmen Miranda, né? Importante a gente falar isso, né? O carnaval está começando no aniversário dela, né? E o carnaval é aquela coisa, né? Para você ir ao cinema, você tem que passar por uma saga de engarrafamentos provocados por blocos e desfiles de escola de samba. Tanto para ir ao cinema quanto para você voltar para casa, eu já peguei um engarrafamento agora, né? E vai ser assim durante todo o carnaval, infelizmente, né? Mas fazer o que, né? A vida, né? A galera tá pulando, tá festejando, né? Comemorando não sei muito o que, mas tudo bem, deixa quieto, né? O negócio é comemorar, né? Porque a vida é curta, né? Mas vamos partir para o nosso assunto aqui, que a gente hoje tem uma coisa muito importante para conversar aqui com vocês, tá? Que é um filme que está indicado a 5 Oscars, tá? E é um filme que a estreia dele estava sendo muito esperada, tá? Que é o Zona de Interesse. É uma produção inglesa, né? Que, como eu já falei, está indicada a 5 Oscars. E quais são as categorias? Melhor filme estrangeiro ou filme internacional, melhor filme, tá? Melhor som, melhor roteiro adaptado e melhor direção para Jonathan Glazer, né? E é um filme também que tem a Sandra Hüller, né, que fez também Anatomia de uma Queda, né? É interessante a gente perceber que a atriz, né, que trabalhou na Anatomia de uma Queda também está nesse filme. Mas o que é o plot desse filme, né? E por que esse é um filme que está sendo tão comentado e está sendo tão inquietante? O filme fala de um oficial da SS, né, que vive com a sua família, né, e seus filhinhos lá, né, numa casa muito prosaica, né, numa casa com um quintal muito bonito, muito florido, numa casa que tem até uma hortinha ali, coisa e tal, uma vida bem, como podemos dizer, campestre, bem bucólica, né? E tudo seria um verdadeiro mar de rosas se a casa não ficasse bem do lado do campo de concentração de Auschwitz na época que judeus estavam sendo exterminados aos milhares ali do lado, né? E aí você vai ver, né, a vida, né, dessa família, né, alemã, né, desse oficial da SS alemão com esse campo de concentração do lado do qual ele é o responsável, né, pelo campo de concentração, né? Então você vê situações assim muito chocantes, né? Se bem que isso não seria muito uma novidade, né? Porque como eu posso dizer, essa família está ali, né? Numa boa, né? Vivendo numa boa ali. De repente ela começa a receber muitas roupas, né? Casacos de pele muito caros, coisa e tal. É, até pedacinhos de diamante. Tudo isso que estava sendo roubado dos judeus nos campos de extermínio, né? E as pessoas tratam aquilo como se fosse a coisa mais banal e corriqueira da vida, como se você exterminar os judeus fosse uma coisa muito normal e que você roubar os bens desses judeus para você usufruir desses bens fosse uma coisa que não fosse nada, que é como se você estivesse saindo para ir na padaria comprar pão, por exemplo, né? Então você vai vendo essas situações que vão chocando, né? E por que elas chocam tanto? Porque ali você está vendo que a sociedade é que era nazista, né? A sociedade é que era autoritária, a sociedade era antissemita, né? E isso não foi uma obra de uma pessoa como Adolf Hitler, né? Porque muita gente fala, o Adolf Hitler foi o anticristo, se o Adolf Hitler não tivesse existido, nada disso teria acontecido, como se todo o antissemitismo do mundo e o nazismo fossem uma culpa exclusiva dele. Nós sabemos, né, que se o Hitler não tivesse existido, provavelmente surgiria um outro ditador da mesmo naipe dele, ou até pior do que ele, porque era a sociedade alemã que era autoritária, né? E aí o que acontece? Você vê nos filmes, né, hollywoodianos sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo, sobre o fascismo, né? Você vê
os oficiais nazistas, né, os nazistas como se fossem os grandes criminosos. E você não pensa no povo alemão como criminoso e cúmplice disso também. Esse filme mostra de forma bem crua isso, né? Mostra de forma bem crua que esse antissemitismo, que esse nazismo, ele era bancado pelo povo alemão, entendeu? A gente tem que lembrar que o Hitler subiu ao poder pelas vias legais, né? Pelas vias eleitorais, podemos dizer assim, pelas vias democráticas, né? Como a gente pode dizer, né? De uma certa forma, né? E a gente vai vendo, né? Essa coisa acontecendo, entendeu? E esse grande contraste, né? Porque você não vê uma cena sequer do campo alemão, você só vê, né, o telhado dos campos alemães, né, no caso, né? Você vê as guaritas de observação, os muros, coisa e tal, mas você não vê o extermínio. O grande detalhe é que você ouve o extermínio. Enquanto você está vendo aquela vida prosaica naquela casinha ali bonitinha, bucólica, toda florida, coisa e tal, você escuta os disparos de armas de fogo. Você escuta as pessoas gritando, as pessoas sendo queimadas em fornos crematórios, né? Num primeiro momento, a gente até quando escuta, né, os disparos de arma de fogo, a gente até acha normal, porque a gente mora numa cidade como Rio de Janeiro, que a gente escuta isso toda hora também, né? Mas depois quando você entra no contexto do filme, você percebe, não, esses tiros não eram para estar aí, entendeu? Então, a gente, né, no nosso dia a dia, né, de guerra urbana, né, no caso, a gente está vivendo uma situação parecida com o que aconteceu do lado dos campos de concentração, e as pessoas gritando, aquele negócio todo, né? E o pessoal morando naquela casa ali, aquela família morando naquela casa ali, achando aquilo a coisa mais normal do mundo, né? E isso acaba, né, chocando o público, né, que está assistindo o filme. Como o pessoal fala, né, que o filme é um soco no estômago, coisa e tal. Mas, gente, é o tal negócio, entendeu? Era a sociedade que era autoritária. Quando a gente estuda história, estuda o passado, entendeu? A história ela é social. Ela não é um feito de uma só pessoa, né? Não é um feito de um grande anticristo do mal, como Adolf Hitler era rotulado, mas sim de uma sociedade autoritária que acabou gerando aquele sistema, né? E do qual o Hitler foi a expressão, vamos dizer assim, desse sistema, né, no caso, né? Então a gente vai vendo essas situações passando ali, né? E de uma forma bem corriqueira. E o mais interessante, né? Você pode ver o oficial nazista lá executando todo mundo, né? Os judeus todinhos, né? Mas querer punir algum soldado da SS que, por exemplo, arrancasse lilazes, né, dos arbustos e destruísse os arbustos do campo de concentração que eram usados para enfeitar o campo de concentração. Ou então você vê, né, a esposa, né, desse oficial nazista, né, que é interpretada pela Sandra Hüller, lá que também trabalhou na anatomia de uma queda, né, ameaçar a empregada, né, quando ela achou que a empregada fez uma besteira, ameaçar a empregada até as suas cinzas, né, distribuídas, né, pelo quintal, pelo campo, né, falando isso como se fosse a coisa mais comum do mundo, como se fosse passar um aviso prévio para a mulher, uma parada assim, entendeu? E é interessante a gente perceber também, né, que ao mesmo tempo, né, que os fornos crematórios estavam funcionando, exterminando milhares de judeus, isso também fazia mal para os alemães, né? Tem uma sequência, por exemplo, né? Lembrando sempre que eu estou dando spoilers aqui, tá, gente? Acabei não avisando no início, mas quem vê meus vídeos sabe que eu dou spoilers mesmo, né? Tem uma hora lá que as crianças estão nadando num rio, coisa e tal, mas o rio, de repente, ele está contaminado, provavelmente com as cinzas, né, que caem, que começam a queimar o corpo das crianças. E o próprio oficial nazista também, ele tem no final do filme acessos de vômito, né, no caso, né? E ele está com a saúde dele comprometida, ele está fazendo exames médicos lá, provavelmente por aspirar a fumaça, né, daquelas cinzas, né, dos fornos crematórios, né? Então quer dizer que isso também afeta os alemães. Vai chegar uma hora que esse cara vai acabar sendo transferido, esse oficial alemão, né? E aí a família, a mulher não vai querer arredar, a mulher dele não vai querer arredar o pé dali, porque ela tem a vida confortável e bucólica dela ali.
e ele vai ser obrigado a ir para uma outra cidade sem a família, para trabalhar longe da família, esse negócio todo. E isso para eles é uma grande tragédia, vamos dizer assim, né? Eles ficam muito perturbados, muito bolados com essa situação, e do lado a matança indiscriminada acontecendo ali, cinzas sendo jogadas assim às vezes no quintal das casas, né, para dar uma disfarçadinha, né, coisa e tal, né? Então é um filme, quer dizer, é um filme pesado, né, que você está vendo é, a Segunda Guerra Mundial do lado dos nazistas, né, da sua frieza, da sua indiferença, né, e da sua racionalidade extrema na arte de matar, né, no ofício de matar, como se aquilo fosse uma tarefa burocrática feita por um funcionalismo público, entendeu? De uma forma totalmente fria e desumana, sem qualquer traço de humanidade ali, um racionalismo frio e calculista mesmo, de como você aproveitar melhor os fornos crematórios, né? Ele lembra muito um filme que eu vi, que era justamente a alta cúpula, né, dos nazistas ali. O filme era só isso, era a alta cúpula dos nazistas se encontrando num castelo e eles em torno de uma mesa lá discutindo da forma mais racional e fria possível como ia ser a solução final, né? Como ia ser o extermínio, como ia, que de como surgiu a ideia das câmaras de gás, né? Então essa frieza que você vê nesse filme, que eu esqueci o título agora, você também vai ver, tá? Nesse filme também Zona de Interesse, tá? Tem uma parte que é muito interessante, né? Que é feita com uma câmera de visão noturna, onde aparece uma menina, né? Botando maçãs ao longo do campo, uma menina que era provavelmente de origem judaica, né, que não estava no campo de concentração, ela morava ali próximo, e ela ficava botando pedaços de maçã nas cercas do campo, ou nas cercanias do campo ali, para os prisioneiros, né, judeus comerem, teriam que comer, né, e ela fazia isso de forma completamente escondida, né, o filme também fala sobre isso. E aí, uma das crianças que estava brigando pela maçã acabou sendo afogada por um oficial nazista por causa disso, né? E aí o menininho, né, filho do nazista, escutando, ele falava, e o garoto falava, nunca mais repita esse erro. Ou então quando o menininho também é trancado dentro de uma estufa pelo irmão mais velho, né? E o irmão mais velho, enquanto o garoto está lá desesperado querendo sair da estufa, né? O irmão mais velho fica fazendo aquele barulho assim, psss, da câmara de gás, né? Então, quer dizer, esse antissemitismo e essa política totalmente genocida ficou completamente banalizada nessa sociedade alemã, aí, no caso, né? E aí eles se preocupavam muito mais com transferências, onde a família vai viver, com a horta, com as flores, coisa e tal, né? Enquanto que matar judeu era a coisa mais normal do mundo, como se você tivesse chamando uma dedetizadora para matar barata. É bem nesse estilo assim mesmo. Então é um filme muito interessante nesse ponto de vista, né? Ele deixa bem claro, né, que o nazismo não foi obra de duas ou três cabeças malignas e demoníacas que imaginaram tudo aquilo, mas que é realmente o produto de uma sociedade muito autoritária, que era a sociedade alemã da época, né? E a única coisa que eu lamento nesse filme é que o final ficou com uma tremenda cara de anticlímax, né? O final ficou lá com um oficial nazista na Hungria fazendo as transferências, né, para o campo de Auschwitz, né? Ele finalmente ia voltar para a feliz família dele que morava do lado do campo de Auschwitz, né, no caso, né? Mas ele vomitando, né, descendo umas escadas lá de um hotel, de alguma edificação, coisa e tal, ele sozinho, ele vomitando, já mostrando que aquela prática de extermínio do campo estava prejudicando a saúde dele, né? Eu gostaria de ver uma coisa um pouco mais, como podemos dizer assim, bombástica, né? Gostaria muito de ver, por exemplo, o Exército Vermelho chegando em Auschwitz, né? E aquela família com aquela vida bucólica, burguesa também, prosaica, entendeu? Sendo completamente aniquilada, né? Com a derrota da Alemanha na guerra e com a chegada do Exército Vermelho. Eu gostaria muito de ter visto isso. Mas eu acho que aí o filme de repente poderia ficar um pouco mais caro, né? E aí terminou, né,
meio que ali naquela coisa do oficial. Não, agora eu vou transferir 12 mil prisioneiros para Auschwitz, coisa e tal. Meu negócio é botar os caras para fazer trabalho escravo e tentar exterminar menos para ter mais gente para fazer trabalho escravo, para produzir mais, aquele negócio todo. Ficou ainda dentro daquela frieza, entendeu? Nazista, né, no caso, né, mas já com esse sinal de que o cara estava vomitando ali, como se de repente até fosse um prenúncio também do fim que o nazismo ia, né, ter naquela época, né, e que infelizmente agora está voltando com toda a força do mundo. Né. Mas esse é assunto para outros vídeos, outros carnavais, tá, gente? Eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês. Tomara que sem blocos no meio da rua para obstruir a minha passagem até os meus templos cinematográficos. Paciência, né? Abração, fui e até a próxima.